Trade Insights aqui conosco para a gente bater um papo de mercado. Guga, muito bom dia, ótimo comecinho de semana aí para você. Bom dia, Felipe. Bom dia, pessoal. Pois é, semana começando. Já vi aqui o relatório Focus logo cedo. Tô vendo que as coisas continuam animadas aqui no Brasil, hein, Felipe? Tomara que a gente possa ter aí um período pós as eleições, que a gente possa surfar aí um movimento positivo. Tá? Tô nas expectativas aqui. Ô Guga, você falou dois pontos principais e dois pontos específicos ali que eu queria repercutir com você. Primeiro deles, a questão dos indicadores que saem essa semana. Sai indicador de inflação, IPCA 15 e GPM, também saem indicadores de emprego, que isso é muito importante aqui para o cenário doméstico para mostrar, de repente, ali uma melhora na economia brasileira, uma melhora nesse ambiente do Brasil. E o segundo ponto é a eleição. Eu lembro, são 5 pregões até a eleição. Até agora, parece que o mercado não está dando muita bola para a eleição, parece que não está precificando muito, está de olho só nas coisas internacionais. E aí, nesse caldeirão de indicadores e 5 pregões para a eleição, como é que vai ser essa semana? Promete ser muito agitada, na sua opinião? Boa pergunta, né? Se promete ser muito agitada? Bom, eu posso compartilhar contigo o que eu estou enxergando no gráfico, tá, Felipe? Boa. E o que a gente tem de projeção. Uma das coisas assim que me chama a atenção é que a gente já vem num período de lateralidade desde ali da metade de agosto, né? Finalzinho da primeira quinzena de agosto. O mercado ele parou, né? Ele lateralizou. Quando a gente olha um pouco mais afastado, né? Óbvio que a percepção do movimento intradiário é de que está tendo muita volatilidade, né? Mas o mercado ele parou, ele travou nesse patamar aí entre 110, 112 mil pontos, né? E a região ali dos 110 mil pontos. A gente ficou parado nesse patamar de preço, tá? E assim, a sensação que eu tenho, né, quando eu olho para o mercado é de que o movimento de melhora é um movimento de momento que o dinheiro no mundo está se ajustando, né, se realocando, e enxerga o Brasil como um ponto que possa, uma economia que possa se beneficiar de todo esse movimento mundial que a gente está tendo. Porém, né, existe uma incerteza muito grande em relação às eleições, que, de certa forma, quando a gente olha para o atual governo, que está fazendo um trabalho, a gente está enxergando aí as respostas, as consequências desse trabalho que está sendo feito. A gente consegue olhar, por exemplo, no relatório Focus, tá? A gente consegue olhar aqui um pouco sobre esse, assim, na minha opinião, né, esse bom trabalho que está sendo entregue. E aí a incerteza é que se esse governo mudar, né, ou seja, entrar um outro presidente, o que ele pode trazer de time para estar junto com ele. E se nós olharmos para essas últimas semanas, né, se houver uma mudança, né, a semana passada a gente teve aquele dia que teve bolsa subindo muito forte, com a definição ali do Meirelles junto no time, do Lula ali, a gente viu o mercado reagindo de forma muito positiva, né? Então a gente percebe que, poxa, aquelas incertezas começam a ter um pouco mais de expectativas positivas, né? E, querendo ou não, o mercado financeiro começa a conversar, né, com esses dois principais candidatos que estão ali disputando, né, nessa próxima eleição, e começa a entender que provavelmente não vai ter, pelo menos no primeiro momento, grandes surpresas negativas, e vai ter um benefício, né, provavelmente, no ano que vem, um benefício em relação a todo o trabalho que foi construído, né, nesses últimos 2 anos aqui no atual governo. Então, me parece, né, que a gente tende a ter
quem sabe, um rally de final de ano positivo e, quem sabe, o primeiro semestre de 2023 também positivo. É isso que é a sensação que eu tenho, tá? A não ser que as coisas azedem demais lá fora, tá? Fiquem cada vez mais tensas, e aí, obviamente, né, os mercados como um todo vão ser puxados para baixo, tá? É isso que Mas o cenário já está complicado, assim, né, Guga? Tem que aprofundar. O cenário está complicado, tá? Não nego que o cenário está complicado, tá? Mas quando as coisas começam a ficar muito ruins, assim, o pessoal para de tentar tapar o sol com a peneira, é sinal de que em algum momento, num tempo mais próximo, as coisas tendem a melhorar. O problema é quando tu está enxergando que o cenário está ruim e o pessoal vai tapando o sol com a peneira. Então vai vir ali na frente uma surpresa negativa. Quando não tem mais tentar tapar o sol com a peneira e a gente começa a aceitar que as coisas estão ruins de fato, a gente se permite a começar a mudar. E aí buscar alternativas e começar a trabalhar para parar de sangrar, para parar de criar uma narrativa que não condiz com a realidade, e aí se abre um espaço para de fato começar a ter melhoras do mercado. Tá? Quando a gente olha para esses níveis de preço que nós estamos agora, tá? É um nível complicado? É. Tem um bom upside para cima? Não tem um bom upside para cima. E se nós não temos um bom upside para cima, nós não temos um gatilho forte para trazer um fluxo forte que vai comprar e vai fazer com que a bolsa entre numa tendência e a gente vá para um patamar bem mais elevado que compense o risco que a gente está tomando no curto prazo. Né? E para mim esse é o maior complicador do momento, assim, quando a gente olha para a bolsa. Né? A gente tem risco no curto prazo, né? E não tem upside no curto prazo. Então, óbvio que o mercado fica o quê? Acaba ficando lateralizado. Né? Então sobe um pouco, cai, desce, né? Cai um pouco mais exagerado, sobe, e aí fica nessa gangorra, certo? Que, querendo ou não, ninguém gosta, todo mundo gosta de tendência, gosta de ver ações valorizando ao longo do tempo e se mantendo em patamares mais altos, né, e trazendo uma narrativa do porquê que as empresas vão performar melhor e todo aquele sentimento positivo. Tá? Só que a gente não consegue ter isso agora no curtíssimo prazo. Tá? Então, é muito mais uma questão de market time mesmo. O que está olhando, qual é a questão técnica que o mercado está mostrando, para onde pode ter um rally ali curtinho, tá? Toma aquela posição, faz aquele movimento, faz aquele giro, sai fora da posição e assim por diante. Tá? Então, eu tenho uma expectativa de que essa semana vai ser uma semana bem travada, em função das eleições, que não vale a pena tomar muito risco, tá? A não ser que o mercado ele resolva corrigir com mais força, né? Aí sim vai se procurar ativos para se posicionar, mas caso contrário, Felipe, acho um pouco arriscado estar tomando posições mais fortes dentro dessa semana. Mostra o gráfico então para a gente, Guga, por favor. Eu lembro na semana passada que você compartilhou o gráfico e aí você até falou, né, na segunda-feira que o mercado podia ter um respiro bom, chegar ali nos 114 mil pontos, como chegou, mas depois podia devolver tudo, né? E foi exatamente o que aconteceu, né? Sexta-feira a gente teve uma devolução ali de todo o que conquistamos na quinta-feira. Pois é. Estamos aqui, então, deixa eu pegar aqui o Ibovespa, a gente possa olhar. Eu vou ver aqui os desenhos. Deixa eu só deletar aqui todos os desenhos. Deixa eu me acostumar aqui com a ferramenta. Pronto, vamos lá. Então, se nós olharmos aqui, sexta-feira tivemos uma devolução forte do movimento. Tivemos aqui quinta, quarta, terça, segunda-feira. Então, uma segunda muito forte, saímos daquela região que era mais tensa mesmo do mercado, e aí começamos a melhorar e chegamos terminamos a semana, querendo ou não, levemente positivos. Deixa eu botar aqui uma semana, que a gente possa ver.
né? Querendo ou não, a gente terminou a semana passada com 2,23% de alta aqui no Ibovespa. Tá? Mas o que a gente consegue perceber? Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas lateralizadas. Tá? Não é de se duvidar que a gente possa ter aqui ainda mais algum período de tempo aqui lateralizado. Quanto mais for passando o tempo, né, quanto mais for passando o tempo, certo? Ao meu ver, mais perigoso fica. Tá? Eu gostaria que a gente tivesse mais tempo lateralizado, próximo aqui das mínimas que nós tivemos aqui no ano, o que mostraria que todo mundo que estava estimulado a vender já tinha se desfeito de suas posições. O que acontece é que aqui gera-se uma nova expectativa, então a gente tem aqui pessoas que estão dispostas a se estopar, a vender suas posições. E isso, dentro de um contexto um pouco mais nervoso do mercado, pode trazer os preços em patamares mais baixos, né? Gerando uma correção ainda mais forte do mercado. Tá? E dentro dessa visão de uma possível correção, até para a gente poder entender aqui o que podemos esperar, tá? Se eu for projetar um movimento agora do mercado, tá? E for pensar assim, algo ruim mesmo, algo negativo, né? Se a gente for pensar todo o sentimento que nós estamos aqui no mercado, se for pensar em algo negativo mesmo, eu falo de bolsa perder os 90 mil pontos. Tá? Então a gente teria uma bolsa perdendo 100 mil pontos, perdendo 90 mil pontos, podendo chegar, quem sabe, a 85 mil pontos. Então, para mim, esse seria o melhor dos cenários para se comprar. Tá? O melhor. Por quê? Porque aí sim a gente teria o famoso upside, a gente teria aqui uma possibilidade de uma bolsa num próximo rally ir para 150 mil pontos, isso aqui a gente estaria falando aí de bolsa quase que dobrar de valor, né, das mínimas em relação à máxima. Né? Muito parecido com o que aconteceu também ali no período de 2020. Tá? Se nós formos pegar mínimas e máxima, a gente viu aí que bolsa, né, ela dobrou de valor. Né? Então tu tem upside. Então tem por que as pessoas tomarem mais risco, elas tomam mais risco com um volume mais intenso, e isso estimula também a se ter uma sequência de compras, o que vai fazendo com que, né, o preço possa ir escalando, também faz com que se tenha menos vontade de zerar suas posições, tá? Uma vez que está muito bem posicionado. Tá? Eu não consigo enxergar, Felipe, nesse patamar de preço que nós estamos agora, uma bolsa com um player que esteja de fato com a mão cheia, né? carregado. Então, eu vejo que tem muito incentivo para zerar suas posições. Né? Muito incentivo para zerar suas posições, por quê? Porque os juros no mundo está subindo, a gente está aqui, apesar de na última reunião ter parado a elevação de juros, a gente está aqui com os juros a 13,75. Tá? Então, quando a gente olha para todo esse cenário, né, não se tem aqui um grande estímulo para se manter tomando risco. Tá? Então, esse desestímulo permite com que se tenha uma volatilidade maior, um movimento mais intenso do mercado. E quando eu olho para cima, tá, o potencial que nós temos aqui de alta, ao meu ver, olhando agora, né, meu potencial que eu tenho de alta, seria aqui 140 mil pontos. Tá? Então, meu potencial de alta é 140 mil pontos. Certo? Então, quando a gente vai olhar, né, para o que eu tenho de potencial de alta, vamos imaginar uma bolsa subindo 28%. E o que eu tenho de potencial de baixa, uma bolsa caindo 22%, eu não tenho aqui uma assimetria positiva. Então, o que eu tenho que fazer? Né? Eu tenho que ser mais técnico, eu tenho que ser mais estratégico, eu tenho que ter uma mão, né, bem diversificada, certo? Eu tenho que... não posso, se eu estiver montando uma posição agora, né, tem que ser uma posição pequena, para ter espaço para poder aumentar se por um acaso venha uma correção. Então, tu ter saldo, caixa, para poder montar posição é muito importante, para que consiga ressignificar momentos negativos, momentos de queda, como oportunidade. Então, está olhando para o mercado, está procurando uma oportunidade no mercado, então tem que ter caixa, e esse caixa tem que estar com uma intenção de ir tomar posição
no mercado, né, em bolsa, né, e havendo os movimentos de correção, alocar esse recurso, né, tomar posição, porque depois o movimento, né, cada degrau que o mercado vem a cair, ele gera uma situação melhor, né, uma relação de risco-retorno melhor. Tá? Então, muito importante ter esses dois níveis, né, para mim são os níveis mais importantes que a gente tem agora, né, são os limites que eu enxergo aqui para o mercado, né, um limite para um mercado muito negativo, um limite para um mercado muito positivo, muito otimista, né, e a gente tem que saber trabalhar dentro destes limites que eu estou apresentando aqui para vocês. Ô Guga, você falou, né, de cenário, de tapar o sol com a peneira e ter uma visão um pouco mais clara, né, dos próximos passos. A gente comenta bastante sobre a economia europeia e a gente vê que lá no Reino Unido tá praticamente meio bagunçadas as coisas lá, ninguém sabe direito. Até mesmo o Banco da Inglaterra, já tem gente falando até de uma intervenção para subir taxa de juros. Subiram na quinta-feira, subir de novo essa semana para tentar dar uma segurada na Libra, que está quase na paridade com o dólar. Os mercados europeus e os mercados dos Estados Unidos, eles estão diferentes nessa perspectiva. Enquanto na Europa ainda não se sabe muito bem o que vai acontecer, principalmente por conta do cenário da guerra também, nos Estados Unidos já Powell está dando uma perspectiva, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre esses dois mercados e o que você está vendo, né? Dessas quedas, que eles estão com perspectivas diferentes, mas está tudo caindo, né? Tá tudo caindo. Eu acho que, na verdade, eles estão com narrativas diferentes. Eu acho, não é nem perspectivas diferentes. Eu acho que é uma narrativa muito forte. Poucas são as pessoas que, de fato, gastam tempo em tentar compreender, né, todos os movimentos que acontecem, geopolíticos, econômicos e tudo mais. Né? As pessoas, elas, de certa forma, elas se posicionam, elas investem de uma maneira muito passiva, o que gera muita taxa, o que gera muita margem, né? Por isso que o ecossistema financeiro tem tanto dinheiro, né? Porque as pessoas que trazem o dinheiro para o ecossistema financeiro, elas se envolvem pouco. Né? São poucas as pessoas que, de fato, estão dispostas a tomar decisões. Né? E o mais importante é saber tomar as decisões. Tá? Então, como as pessoas elas não estão olhando, estudando, tomando decisões de forma consciente, elas estão tomando de forma inconsciente, as narrativas acabam estimulando e impactando elas com muita força. Tá? E óbvio, né, que toda pessoa de poder, né, ela, querendo ou não, ela quer o quê? Que né, ela tem que, de forma, criar um certo equilíbrio, uma certa harmonia, e as suas palavras, a sua narrativa, o seu discurso está ali para criar esse estímulo, né? E tem que, de alguma forma, se posicionar olhando que mesmo que haja um certo custo de curto prazo, o benefício de longo prazo deveria ser muito maior. Né, para compensar o custo de curto prazo, a perda, né, porque toda escolha, querendo ou não, é um processo também de abandono. Tu vai escolher para um lado, alguém vai estar se prejudicando, então um grupo vai estar se prejudicando, outro grupo vai estar se beneficiando, mas tem que haver uma construção de longo prazo para que as coisas possam, de certa forma, se perpetuar. Né? E óbvio, né, que toda vez que se tem uma decisão que tem um certo custo no curto prazo, isso gera, né, um conflito, isso gera um problema, isso desencadeia aí, de certa forma, um sofrimento. Né? E o que a gente vive hoje, querendo ou não, no mundo, é fruto, né, das decisões que foram tomadas no passado. Então, as decisões que foram nas eleições passadas nos Estados Unidos, nas eleições passadas na Europa, nada está acontecendo por acaso. Não aconteceu assim, a partir de agora tudo vai dar errado. Né? Tem uma certa sensação de que isso aconteceu, porque quando a gente olha para o evento de pandemia e a gente olha para um evento da invasão da Rússia ali na Ucrânia, são eventos muito isolados,
né? Então fica mais fácil, né, de dizer, puxa, ali está a culpa, ali é o problema. Mas, na verdade, todos esses problemas que estão aí, né, de alguma maneira, eles, né, são consequências de tomadas de decisões que se teve muito mais lá atrás. Uhum. E quando a gente pensa dessa maneira e olha para os mercados dessa maneira, e a gente consegue construir uma narrativa, né, dentro da leitura dos mercados desta maneira, a gente consegue perceber se os mercados eles, em algum momento estão caros, estão baratos, se eles possuem espaço para corrigir, se possuem espaço para continuar, né? E se nós soubermos o que nós estamos procurando para alocar, né, o nosso capital, o nosso recurso, tudo fica muito mais fácil, tudo fica muito mais tranquilo. E a gente começa a aceitar melhor as coisas que estão acontecendo. Não quer dizer que a gente tenha que fazer as mesmas coisas, mas a gente começa a aceitar. Puxa, as coisas estão assim. Eu tenho uma função dentro disso tudo para poder ajudar a melhorar ou não? Tenho ou não tenho? Né? Se não tenho, não tenho o que fazer. Não adianta ficar sofrendo e esperneando. Se tem, ok, eu tenho um trabalho para fazer, né? E eu tenho que fazer aquele trabalho. Então a gente tem que, de certa forma, refletir. E quando então a gente olha lá para fora, e aí é um questionamento que eu me faço, né, quando eu olho para a oscilação dos mercados, e eu olho, por exemplo, aqui para o S&P Futuro, né, que nem eu estou compartilhando aqui na tela para vocês aqui o S&P Futuro, olhando aqui para um gráfico semanal. Quando eu olho para esse gráfico, né, e eu penso assim, poxa, será que o mundo está melhor? A gente tem uma atmosfera mais saudável, mais otimista, mais produtiva do que aquele período antes do Covid, ou eu tenho uma atmosfera e um cenário pior? Né? Eu me pergunto muito isso. E é um exercício que eu gosto de fazer porque, poxa, querendo ou não, o período ali antes do Covid, né, foi um topo do mercado, e foi um topo do mercado que durou ali de 2018, vamos assim dizer, até o final de 2019. Então foram 2 anos de mercado, né? Você diz no ambiente econômico? Complicado, confuso. No ambiente econômico. Né? Ambiente econômico, político, ambiente de mundo. Né? Não só econômico, eu acho que é um ambiente de mundo. Né? E aí eu reflito e falo assim, poxa, cara, a minha sensação que eu tenho, né, e eu posso estar enganado, e se eu estiver enganado, pô, eu acho que o pessoal pode me corrigir, eu sinto que está pior. Mas quando eu olho para as bolsas, né, já que no final eu tenho que tomar uma decisão de bolsa, eu olho para as bolsas e penso assim, puxa, cara, em preço está melhor. Né? Em preço está melhor. Poxa, será que não pode haver, então, uma surpresa ainda maior? Será que os mercados não podem corrigir um pouco mais? Né? Será que eu não estou sendo muito otimista em tomar risco agora? Será que se eu tomar posição agora e quiser carregar para os próximos 2, 3, 4, 5 anos, eu vou estar num patamar de preço melhor do que eu estou hoje? Será? Né? Será que faz sentido? E aí, dentro dessas reflexões, dentro dessas perguntas, eu falo, puxa, tem espaço para mais correção? Né? Tem espaço para um ajuste um pouco maior? Claro que tem. Né? Só que também quando a gente olha para o mundo, né, e pensa assim de 2008, né, até 2018, poxa, a gente teve aqui períodos que o mercado foi, né, crescendo, se alavancando, se multiplicando e tudo mais. Né? Então, duas uma, né? Ou o mercado lá fora ele vai corrigir por um patamar mais baixo, ou a gente vai passar um período maior de tempo lateralizado, né, com mais volatilidade, ok, tendo períodos de melhora, mas depois tendo, né, uma correção muito forte, muito acentuada. Né, é isso que eu consigo enxergar. Então não consigo, aquela narrativa que muito se utilizou, né, aquela narrativa que muito se utilizou, até porque todo esse ecossistema de influenciadores digitais e tudo mais começou de 2016 em diante, aquela narrativa que, pô, toda vez que caía era para comprar, eu acho, né, ou que você tem que comprar e ficar 10 anos com o mesmo ativo, me parece que essa narrativa poucas pessoas agora estão dispostas a escutar. Eu acho que o pessoal está começando a ficar cada vez mais dinâmico, entendendo que as oportunidades elas são pontuais, né? Elas são pontuais, né? Principalmente quando a gente olha para as empresas aqui dentro do Brasil. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Né? Que, querendo ou não, a gente tem que se preparar para 2 meses, 1 mês, 3 meses, que é o que a gente consegue enxergar. Né? O mundo vai ser cada vez mais dinâmico,
Tem muita coisa na mesa aí que pode escalar de uma forma negativa, né? E olhando para preços de bolsa, assim, na minha opinião, não tem nada muito barato como muitos vêm falando por aí. Tá certo. Então, parafraseando o deputado, pior do que tá, pode ficar, né? Valeu, Guga! Boa semana para você, ótimos negócios e a gente se encontra mais tarde no Insights 6 horas, hein, Guga? Nem mais nem menos. Legal, valeu. Legal. O Insights de hoje está bem legal, hein, pessoal? Entrevistei o André Moraes, analista técnico, ele falou lá da metodologia dele, mindset, gestão de risco. Boa. E tudo mais. Então fica o convite hoje para logo mais no programa Insights ter a presença aí de todos vocês. Fechado, Guga. Imperdível, Insights 6 horas. Ótimo dia, bons negócios para você. Boa semana, Guga. Até mais. Tchau, tchau.